Na página 66, nós temos as atividades complementares. Número 1. Circule a figura que apresenta mais vértices que um quadrado. Então, lembrando das vértices, que são pontos, né, de encontro entre os lados da figura. Então, nós temos aí a figura para ser circulada, só que nós não temos só uma. Tá pedindo a figura, mas são duas no caso, tá? São duas figuras que apresentam mais vértices que um quadrado. Número 2, explique com suas palavras a diferença entre lado e aresta. Então, são linhas, mas elas têm diferenças, então vocês vão escrever aí a diferença. Número 3, a cobertura da janela apresentada na imagem tem o mesmo formato da janela? Então, você vai ver se a cobertura tem o mesmo formato da janela. Que quadrilátero mais se assemelha ao formato da janela? Então, você vai responder que quadrilátero. E qual se assemelha ao formato da sombra? Então, nós temos 3 figuras aí que vocês vão responder, né? De acordo com a pergunta que está sendo feita. Número 4, nós temos aí quantos quadrados é possível reconhecer na figura ao lado. Então, eu tenho aqui o todo do quadrado. Eu numerei para ficar mais fácil. Temos o todo e temos as partes menores. Então, você pode observar aí que são quantos quadrados no total, né? O maior de todos e os menores, quantos são? Que formam o maior deles. Aqui nós temos o número 5. Uma das réguas mais comuns no material escolar é de 30 centímetros. Ela é mais adequada para medir a distância entre 2 cidades ou o comprimento da tela de um celular. Você vai ver aí qual é o menor para poder responder. 6. A distância entre a casa de Caio e de Brena é de 130 metros. Então, 130 metros é a distância. Se Caio for à casa de Breno e voltar. Então, nós temos aqui, ó, ida e volta. 130 mais 130, sendo que ele indo e voltando à casa. Se Caio for à casa de Breno e voltar à própria casa 3 vezes na semana, qual será a distância percorrida? Então, nós temos aqui a ida e volta, que dá 130, mais 130. Com o resultado que eu tenho aqui, eu vou multiplicar por 3 vezes. 3 vezes que ele vai à própria casa na semana, tá? Para ter o resultado. Número 7, usando a régua, trace um comprimento de 8 e de 11 centímetros. Então, você vai usar a régua e fazer uma linha reta, que tenha 8 e outro que tenha 11 centímetros. Número 8, a tabela representada a idade das mães de 5 alunos da classe do 3º ano. Então, nós temos aí Ângela com 29, Alice com 27, Maria Eduarda com 42, Jéssica com 40 e Ana Beatriz com 33. Qual das mães cuja idade foi apresentada na tabela é a mais nova? Então, você vai ver que tem menos idade. E a que tem mais idade é a mais velha. Aí na página 67, em relação à tabela da atividade anterior, quantos anos a mãe mais velha tem a mais que a mãe mais nova? Então, a gente sabe aí que a mãe mais velha, né, tem 42 anos e a mais nova 27. Você vai fazer um cálculo, né, de subtração para obter o resultado. Número 10, o gráfico mostra a idade com que os funcionários de uma empresa se aposentaram. Então, nós temos aí 50, 55, 60, 65 na idade de aposentadoria. Vocês vão observar onde cada gráfico está parando, tá? E nós temos 3 idades aí que eles se aposentaram, né? Vocês vão identificar quais são as idades, tá? E eu posso dizer que há um total de 54 funcionários. Mas aí vocês precisam identificar quais foram as idades, tá? E no caso, em relação aos funcionários representados no gráfico, quantos se aposentaram antes dos 62 anos, ok? Aqui nós temos, vamos relembrar algumas atividades feitas durante o capítulo. Você vai dizer o nome dessa figura, dessa primeira figura, qual é o nome, e completar com lado e vértice, dizer qual é o correto. Aqui você vai dizer qual é o nome dessa figura e vai completar com aresta, com face, com vértice. No segundo tópico, complete os espaços. 1 metro tem quantos centímetros? E 1 centímetro tem quantos milímetros? E letra C, uma maneira de representar os dados de uma tabela
É construindo um espaço. Aqui nós temos a atividade da plataforma. Continuando com o gráfico. Observe o gráfico e veja o número de pessoas que comparecem à Feira Estadual de Malhas em Curitiba durante a semana e depois responda. Então, nós temos aqui o gráfico, os dias da semana, os números, e você vai responder. Número 1, em qual dia houve mais visitantes? No número 2, qual foi o total de visitantes durante a semana, tá? Número 3, qual a diferença entre os totais de sexta-feira e segunda? Então, você vai ver qual é a diferença de sexta e segunda. E em qual dia a feira recebeu menos visitantes?